Olá, queridos jovens e adolescentes, aqui quem fala é o Jeremias Castilho, que também faz parte desse exército de jovens santos do Senhor. Como soldados do exército de Deus, todos nós temos que saber que temos um inimigo. Esse inimigo é o diabo. Ele quer ser igual a Deus no passado, né? Em Isaías 14 mostra que ele pretendeu possuir a autoridade de Deus. Isso levou ele a se rebelar contra Deus, né? E não somente se rebelou, ele teve a intenção e planejou lutar contra o seu Criador. Lúcifer não conseguiu a vitória que almejava na sua investida maligna contra o Senhor, porque Deus é soberano e dentro da sua justiça Deus destituiu, lançando-o em densas trevas. Isso fala em Isaías 14, 12 e 15. Lúcifer, ficando insatisfeito, não suportou ter o seu plano frustrado, né? Mas principalmente por causa do estado de derrota e desgraça em que ele passou a viver, por causa de ter sido separado de Deus. Depois ele também perdeu o seu relacionamento de intimidade e comunhão que tinha com o seu Senhor. Inconformado com essa reta justiça de Deus, Lúcifer ele ficou tomado de ódio e pensamento de vingança, transformando-se em Satanás, o diabo, o maligno, que fala em Apocalipse 12, 9 e 22. Ele passou a ser então um inimigo de Deus, do Criador, né? E ele contaminou a humanidade toda, na verdade, ao introduzir por meio de Adão e de Eva a sua natureza maligna, que nós conhecemos como pecado. E é disso que eu quero falar para vocês, porque Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No 14 diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amados jovens, aqui na verdade quero dizer que mesmo nós, sem ter participado naquela transgressão de Adão e de Eva no jardim, mesmo assim nós heredamos o pecado. E é por isso que o salmista, em Salmos capítulo 51, verso 5, ele disse assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aliás, Romanos capítulo 7, versículo 8 diz que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Quer dizer que a concupiscência tem em nós e o pecado desperta, que são esses desejos de cometer os pecados. Versículo 15 diz: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17 diz: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado, ouça bem, jovem, habita em mim. Versículo 18 diz que: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço que não quero, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado, que fala novamente: habita em mim. Versículo 21 ainda confirma, diz: então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, Senhor Jesus. No versículo 23 diz: mas vejo meus membros, ou saber, nos membros nossos, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Amados jovens e adolescentes, temos que estar cientes que o pecado está em nós, nos nossos membros, no nosso corpo, e ele usa os nossos membros, o nosso corpo,
para nos levar a cometer pecados. Versículo 24 ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Realmente esse corpo nos obriga, nos escraviza a pecar. Mas o versículo 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu na mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, amados jovens e adolescentes, aqui nós podemos ressaltar três coisas. Número 1, o pecado, ele é uma pessoa, e é a origem de todo o mal, e a natureza maligna, é como um vírus mortal, que eu também quero destacar novamente, habita em nós, nos nossos membros, nosso corpo, tornando-lo assim, que a Bíblia chama de carne. Número 2, o pecador, somos nós, aqueles que cometem os atos de pecado. O nosso corpo, os nossos membros, nós usamos para cometer pecados. E número 3, os pecados, que são os nossos fatos, as ações, mais hábitos, práticas vergonhosas. Na verdade, é o resultado do pecado que habita em nós. Eu quero finalizar com Romanos 8:1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, ou sabendo, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Sim, ele condenou o pecado na carne. O versículo 4 é maravilhoso, diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos permanecer no Espírito, vamos permanecer nesse exército de jovens santos. Jesus é o Senhor.